Então, a dúvida que fica das pessoas, eu já vou aqui ser bem direta, construir a casa. Resolvemos nos divorciar. E agora, essa casa é minha? O terreno é o principal e a casa é o acessório. Então, a casa pertence ao proprietário do terreno. Então, num futuro e eventual divórcio, o que acontece? Como não houve esta autorização do proprietário, que está na matrícula, que não é o casal, não haverá o direito à indenização. Bom, Felipe, a gente tem a possibilidade do proprietário cobrar aluguel, até porque esse imóvel está na propriedade dele. Então, É dele, né? é dele. O sogro não pode ingressar com uma ação de integração de posse e nem cobrar aluguéis enquanto estiver em vigor essa medida protetiva. Olá, ilustres, tudo bem? Você construiu uma casa no terreno do sogro e agora você e seu marido e sua esposa estão se separando. Como que fica a divisão dessa casa? Essa casa é sua, a partilha é 50%? Como é que fica? Este é o tema do nosso podcast de hoje. Oi, Felipe, tudo bem? Quanto tempo, né, que não gravamos um Olá, podcast? Yasmin. Pois é, né? Estamos de volta. Saímos das férias e agora Pós-recesso. tava com saudade de gravar o nosso podcast aqui. Vamos ver se eu não estou enferrujada já, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, Felipe, que assunto mais comum este, né? Não raras vezes vem no escritório pessoas comentando essa situação. Isso é quase como alimentos, né? Exatamente. Toda hora. Ai, me casei, tive uma união estável, construí no terreno dos sogros. E agora, como é que fica? E tu sabe que a resposta é as pessoas se assustam. Sim, Porque porque elas elas não imaginam que isso vai não acontecer. imaginam, a frase é essa, elas não imaginam que a resposta vai ser quando a gente fala, elas ficam paradas, pensando um tempo, Até dizendo, porque, opa, se tu for analisar, assim, da ótica da pessoa, é até injusto, porque tu investiu um dinheiro sim, naquilo. sim, sim. Então, vamos lá então, Felipe. O que seria essa seção, que é o tema, que é a nomenclatura jurídica do tema que a gente vai tratar hoje, né? A seção é quando a gente vai aumentar ou construir em um imóvel que já existe. Por exemplo, um terreno. Nós temos aqui um terreno do sogro e da sogra, enfim, tem a casa deles e tem um espaço que eles destinaram ali para o seu filho ou a nora construir. Então, você vai fazer um acréscimo neste terreno. Então, a dúvida que fica das pessoas, eu já vou aqui ser bem direta, construir a casa. Resolvemos nos divorciar. E agora, essa casa é minha? Não, ela não é sua. Essa casa é do proprietário deste terreno. Então, você vai ter que olhar na matrícula deste imóvel e ver, é o sogro? Então, ele é o proprietário. Então, a situação fica cada vez mais complicada, as pessoas se desesperam. Tá, mas como assim? Fui eu que construí? O que eu posso fazer? E o dinheiro que eu investi? Como é que fica isso? Elas entendem, inclusive, que o próprio terreno é delas. Mas Aquela parte construída. eu construí, aquela parte do terreno é meu, então eu tenho direito à indenização, eu quero a minha parte, e aí que eu te disse, que é no início aqui que a gente brincou, que é a parte que as pessoas ficam assustadas porque a gente dá essa resposta que tu acabou de informar. Nós estamos numa regra no direito, pessoal, e aí que fica mais fácil o entendimento, de que o acessório vai seguir o principal. Como assim? Gente, é muito fácil, tá? O que é o acessório? A casa. O que é o principal? O terreno. Tu consegue ter um terreno que é o principal sem a casa? Consegue. Tu consegue ter um terreno sem construir uma casa, mas tu não consegue ter uma casa sem ter um terreno. Então, nesse nosso exemplo, a casa é o principal e o terreno o terreno é o principal e a casa é o acessório. Então, a casa pertence ao proprietário do terreno. Tudo que é construído em cima daquele imóvel é da pessoa que é proprietária daquele imóvel. Então, se eles construíram uma casa com uma piscina, se eles construíram um galpão, se tinha uma casa, eles aumentaram esta casa. O famoso puxadinho. No puxadinho, isto tudo vai pertencer ao proprietário do imóvel e não a quem fez a construção. Sim, a gente tem essa presunção legal, inclusive, que tudo que está naquele terreno se presume, até que se prove o contrário, que foi o proprietário que fez, que foi ele que investiu, foi ele quem construiu.
Por isso que a gente tem essa regra do acessório que segue o principal. Claro, nós estamos falando aqui de uma ideia de que duas pessoas casaram, os pais ofereceram uma Sim. parte do terreno, ou um terreno, enfim, né? Quase como se fosse um comodato, dizendo, olha, vai lá e usa, quando quiser de volta, vocês me devolvem. É isso aí. E a gente está na ideia de que a discussão aqui é que eles investiram o seu próprio dinheiro. Porque se quem construiu e investiu o dinheiro foi o sogro, então eu não vou nem falar de Não tem indenização. discussão Porque nenhuma daí aqui. aí não tem nem discussão. A nossa conversa é, no caso deles, O casal investirem. O casal investiu. Mas beleza, agora Yasmin, dito isso, então acho que o que é a cessão e essa informação para nós está muito tranquila da propriedade do imóvel. Já entendemos então de quem é a construção, né? A parte de indenização nós vamos ver depois, mais para frente. Mas daí eu te pergunto o seguinte, boa fé e má fé nesses casos. Como é que funciona essa situação? Vamos lá. A gente tem duas situações. A primeira é quando a gente tem a má fé. E a má fé de quem? A má fé é do casal, vamos dizer assim, de quem pretende construir, tá? Nós temos ali o terreno do sogro e da sogra, eles têm a casa deles e tem um espaço ali. Vamos supor que estes sogros estão viajando, vão fazer uma tour pela Europa, vão voltar só ano que vem. Aí esse casal, sem a permissão dos proprietários, resolve construir uma casa, um puxadinho para eles ali morarem. E aí, quando os sogros retornam, eles se deparam com essa propriedade. Então, num futuro e eventual divórcio, o que acontece? Como não houve esta autorização do proprietário, que está na matrícula, que não é o casal, não haverá o direito à indenização, se houver, então, esse divórcio. Uhum. E já, ao contrário, quando existe essa boa-fé, ou seja, o sogro e a sogra, eles permitiram, eles até deram a sugestão do casal construir ali para ficar mais perto, porque eles já são mais idosos, enfim. Toda Querem aquela ficar situação perto dos familiar. netos, enfim, Exato, né? tem toda essa questão. Então, quando há essa permissão, este convite num divórcio, o que acontece? Essa casa vai ser avaliada e o casal vai ter direito, cada um, a metade deste valor. Então, há uma indenização, o proprietário vai indenizar este casal, cada um, na sua parte. Então, essa é a diferença. O proprietário é que vai indenizar. Ah, mas é o meu ex-marido, a minha ex-esposa. Quem vai indenizar é o proprietário. É ele que como ele detém, né, os direitos sobre o imóvel, Exatamente. é ele que vai indenizar. E o valor, claro, aí vai ter que ser avaliado, quanto eles investiram e tal. Mas se eles constroem de má fé, dane-se, perdeu tudo. Se foi de má fé, o problema é teu, né? Má fé, o nome já diz. E se foi de boa fé com autorização, houve essa autorização, mesmo que verbal, mas se houve essa autorização permitindo, então, obviamente, que nesse caso, o proprietário desse imóvel é que vai autorizar, vai indenizar, enfim, né, o casal, ele pode indenizar o filho e pode indenizar a esposa do filho. Quando não há essa permissão, então, naturalmente, a pessoa que investiu perdeu todo o seu dinheiro, vai ficar ali com o proprietário, a gente não temos brechas legais para poder fazer esse dinheiro retornar. Então, praticamente, é uma grana perdida. E é uma coisa muito complicada, porque tu pensa assim, passa 20 anos, tá? O sogro autorizou, passa 20 anos. Passou os 20 anos, tudo bonito, tudo certo, o casal se separa. E aí chega na hora lá, o sogro diz, não, eu não autorizei. Mas como não, meu, mora 20 anos nesse terreno? E agora estão me dizendo que tu não autorizou para ele não indenizar, né? Ele não quer indenizar, no caso, a parte da construção da casa para a mulher, digamos, né? E aí ele diz, não autorizei. E aí como é que fica? Porque é verbal, né? A grande maioria das vezes não é vai verbal. Fazer um contrato, eu autorizo. É difícil. As pessoas então, o que acontece é verbal e aí tu vai para a prova. Mas espera aí, se a pessoa morou 20 anos num terreno, pô, o cara demorou 20 anos para ir lá reclamar que estava errado aquela moradia, pelo amor de Deus, né? Tá errado, né? Mas existe, já vimos discussão assim e não é absurdo. Enquanto eles estão casados, tranquilo, a autorização existe. Quando se separam, a autorização diz, não, nunca autorizei. Ou autorizei só o meu filho. Sim. Autorizei só o meu filho a construir. Ela eu nunca autorizei. O pacote completo não, só o filho. Mas como assim? É um casal, então se tu autorizou um, automaticamente, né? Daí tu vai pra prova testemunhal, outros tipos, porque é assim que tu vai conseguir, vai tentar pelo menos conseguir comprovar essa boa fé. No próximo bloco nós vamos trabalhar a parte do processo que é a mais extensa. Mas sabe o que é pior de tudo, Yasmin? Acho que assim, o pior de tudo, de verdade,
é quem assiste nossos vídeos e não deixa nenhum like, cara. Eu concordo. Ó, isso é triste, isso é... E digo mais, tá? Quem não curtir não vai ter direito à indenização. Vai dar tudo errado no seu Eu vou processo. ser o advogado do Vai outro ser a- lado vai só para ser a te não praga ganhar a que eu tô indenização. rogando Então vamos fazer o seguinte, enquanto nós tomamos a nossa água aqui, curte o nosso vídeo, dá aquele like legal, compartilha com quem precisa esse vídeo, é bem legal. Comenta ali que a gente sempre Um responde, assunto bem comum, então. tá? Ajuda a gente Compartilha aí. Próximo bloco a gente continua. Bom, agora que o pessoal já curtiu, já deixou o seu like, seu comentário, Felipe, agora a grande pergunta que todo mundo quer saber. O que se faz? Ok, construí ali na casa dos meus sogros, eles autorizaram, estou me divorciando. E agora o que eu faço? Como que eu vou ter esse dinheiro investido de volta? O que eu Como é que se posso fazer? indeniza? O que eu posso fazer? Eu vou entrar com uma ação de divórcio, vou chamar o sogro junto? O que acontece? É um outro tipo de ação? Quais são os mecanismos jurídicos? E Bom, a resposta, bom, tu quer dar? Temos dois. Tu dá uma e eu dou a outra, então. Tá. A resposta que eu vou dar é que você pode entrar com uma ação autônoma, ou seja, uma ação de indenização que é específica para este caso. Você vai, então, narrar na petição essa questão da cessão, munido de provas, muitas provas, porque no direito que você não comprova não existe. Uhum. E aí, então, você vai requerer a indenização do valor que você investiu, né, metade para cada cônjuge, porque houve, então, essa autorização, enfim, é uma ação específica. É uma ação de indenização por acessão, provas, como a Yasmin falou, gente, vai nas madeireiras, vai nas construtoras, tudo que é nota fiscal em seu Testemunhas, nome, vizinhos. em nome da notas fiscais em nome do seu companheiro, tudo que puder mostrar que vocês gastaram, usei meu FGTS, usamos dinheiro de não sei onde, tudo que tu puder juntar de documentos para servir como prova, porque assim, às vezes uma prova sozinha não serve, mas junta duas, junta três, junta, quando vê, tem bastante prova e acaba aprovando. Então, juntem o máximo que pode, porque a prova testemunhal, ela é complicada, né? Tu vai levar 3 pessoas dizendo que Sim, tu deu o outro dinheiro, não. vai levar outros 3, as tuas testemunhas vão ser a favor dele, as deles vão ser a favor de ti, porque é uma loucura o que é as testemunhas, e é uma loucura. Então, né? Mas primeiro é essa autônoma que a Yasmin mencionaste, e a segunda no próprio divórcio, tu podes chamar o proprietário do imóvel. Então, assim, tu está fazendo o divórcio com guarda, alimentos e partilha de bens. E na partilha de bens, você cita esse imóvel e chama o proprietário para discutir dentro do processo esse ponto específico sobre a indenização da accessão. Então, nesse processo do divórcio, vai ser analisado se a pessoa tem direito ou não a essa accessão, como a gente conversou, se ela foi lícita, de boa-fé ou de má-fé, né? E aí, depois disso, o valor indenizatório dela, se ela tiver direito. Sim. Então, isso pode acontecer dentro do divórcio. Agora, faz ou não faz dentro do divórcio? Aí vai da estratégia do advogado, enfim, aí vai de como o advogado quer conduzir esse processo. Aí cada um tem a sua forma de lidar. Mas nós temos essas duas situações que nós podemos fazer, né, para indenizar. Yasmin, outra situação que eu quero tratar, que eu acho que também é muito legal da gente falar, marido e mulher se separaram, tá? Então, eles moravam naquela casa, que foi construída no terreno do sogro. Os dois se separam, tá? A mulher continua morando na casa e o homem sai, nesse exemplo. O que acontece? Ela fica morando na casa? Ela paga aluguel? Ela não paga aluguel? O que acontece a partir desse momento que eles, enfim, finalizaram, dissolveram esse relacionamento? Bom, Felipe, a gente tem a possibilidade do proprietário cobrar aluguel, até porque esse imóvel está na propriedade dele. Então... É dele, né? É dele. E também, se for o caso, uma ação de reintegração de posse. Ele pode fazer até junto, né? Uma Exato. ação de reintegração de posse. Porque ela está usando uma propriedade que é dele. Né? Está dentro do terreno dele. Por mais que ela tenha construído, é uso exclusivo. Está com uso exclusivo da propriedade dele. Por isso que cabe aluguel. Por mais que você tenha investido dinheiro, esforço, pessoal, toda aquela questão que a gente já sabe, você construiu num terreno que não é seu, que é de outra pessoa. Então, por isso que cabe. Pode parecer injusto? Pode, mas é a solução que a lei dá.
Temos exceções, né? Aí, assim, não vou Sim. falar de lei, eu vou dizer de entendimento de tribunal. Há entendimento de tribunal de duas formas. O primeiro entendimento, autorizando a reintegração de posse, e enquanto a reintegração de posse não acontece, estipulando o valor de aluguel, tá? Qual é o valor do aluguel, Felipe? Bom, o que a justiça vai fazer vai verificar naquele bairro, naquele ambiente, quanto é que custa um aluguel. E aí, então, vai ser estipulado um valor para ser pago mensalmente. Então, o primeiro entendimento do tribunal cabe reintegração, e enquanto a reintegração não acontece em favor do sogro, a pessoa paga aluguel enquanto ela não sair do imóvel. E tem o segundo entendimento que diz o seguinte: olha, essa pessoa tem direito a uma indenização, ela tem direito às benfeitorias do imóvel, etc. Então, assim, se ela tem direito a isso, o sogro já pagou ela? Não, não pagou. Então, ela vai sair do imóvel sem nada, e ele vai retomar o bem, e ela vai reconstruir a vida como? Né? Ela tem 100 mil para receber lá, e agora? Como é que faz? Então, tem entendimentos de tribunal que vão dizer exatamente isso, que a pessoa pode permanecer no imóvel enquanto os valores não forem indenizados, sem pagar aluguel e sem reintegração. Aí tu vai me dizer, mas Felipe, beleza, entendi. Quando é que cabe cada situação? Vai depender do tribunal, do estado, de quem está vendo isso aqui. O entendimento que eu estou falando aqui, por exemplo, é do Rio Grande do Sul, que é onde nós atuamos, né? No Rio Grande do Sul, nós temos um entendimento assim. Uma parte entende que cabe reintegração e aluguel, outra parte entende que não cabe reintegração e não cabe aluguel enquanto não pagar. Ou seja, tu vai na sorte. Tu vai literalmente na sorte. Porque é entendimento e cada juiz entende na de sorte forma, do juiz da vara, né? No entendimento do juiz da vara e depois de desembargador em grau de tribunal. Mas há uma outra exceção que, agora que eu peguei o microfone, mas se tu quiser falar para nós, da violência doméstica. Aqui nós temos uma exceção que o tribunal entende por não reintegração e não pagamento de aluguel. Nessa situação, Felipe, eu vou dar um exemplo só para ilustrar, tá? Nós temos, então, um terreno que é do sogro e o casal, enquanto estava junto, construiu, enfim. O que acontece? Eles se divorciaram, o ex-marido não aceitou, ele acabou cometendo alguns atos de violência doméstica e aí, então, o juiz deu uma medida protetiva para essa mulher e afastou o agressor, né, o marido neste caso, do lar. Tá? Ele foi afastado judicialmente, ele não saiu porque ele quis. Tá? Importante frisar que nesse mandado consta que ele não pode se aproximar do lar. Exato. Porque a medida protetiva ela tem vários requisitos. Vários requisitos. Se no mandado não constar que ele não pode se aproximar do lar, isso que a Yasmin vai falar agora cai por terra. Tá, então vamos supor que tem essa situação que ele não pode se aproximar do lar. Então, o que acontece? O sogro não gostou da situação, porque, enfim, ele cedeu para o filho também morar, e o filho acabou sendo afastado, e a nora está lá. Ele decide, então, fazer uma ação de reintegração de posse para tirar a nora daquele imóvel. Porque a medida cautelar foi contra o filho, a medida protetiva foi contra o filho, não contra o sogro, né? Exatamente. Então, para tentar proteger o filho, ele tenta fazer essa situação que acaba desfavorecendo a mulher. E aí ele tenta tirar ela do lar. Só que não pode, Felipe. Por quê? Porque tem entendimento de tribunal que em casos de violência doméstica, enquanto durar o prazo da medida protetiva, seja 90 dias, enfim, o tempo que estiver ali, o sogro não pode ingressar com uma ação de reintegração de posse e nem cobrar aluguéis enquanto estiver em vigor essa medida protetiva. Depois que cair, ou enfim, aí ele pode, mas se ela for prorrogada, então essa mulher fica no imóvel sem pagar aluguel e vai ficar, e o sogro pode tentar ajuizar a ação de reintegração de posse que não vai conseguir tirar a nora. Mas, Felipe, imóvel. O que tem a ver? Pelo amor de Deus, Yasmin, o que tem a ver é que vai derivar, a situação do filho acaba passando para os pais, que é o proprietário do imóvel, nesse caso. Então, o tribunal entende justamente o que tu mencionaste, que se há uma medida protetiva mantendo a mulher no imóvel, não há o esbulho. O que é o esbulho? O sogro chega lá e diz assim, me devolve o imóvel. A mulher diz, não vou devolver.
aí ele entra com uma ação de reintegração de posse. O esbulho é essa negativa. No caso dessa medida judicial, não há o esbulho. O sogro não chega nela e diz, me devolve o imóvel. Ele chega nela e diz, me devolve o imóvel. E ela apresenta uma determinação judicial dizendo, olha, tem um juiz dizendo que eu posso ficar nessa casa. Então, ele não tem o esbulho, que é o requisito, um dos requisitos, né? Mas ele não tem esse requisito do esbulho para tirar ela do imóvel. E aí ele só vai ter esse requisito quando a medida protetiva cair. Quando a protetiva cair, uma hora ela vai cair, porque ela tem prazo, né? Uma hora, quando ela cair, aí sim ele vai poder chegar e dizer, me devolve, não devolvo. Aí ele entrar. Se ela for renovada, aí não, aí continua a mesma inclusive, situação. se for renovada. Bom, passamos bastante coisa sobre esse tema, hein? Bastante, né? Bastante bem assunto sobre esse e mais tema. comum do que as pessoas pensam. Então, vamos lá. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado por todos os elogios, como sempre. Espero que nós tenhamos conseguido vencer o tema. Um grande abraço para vocês, Yasmin. E não construir em terreno de sogro e sogra. Essa é a dica. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.